Senhoras e senhores, retomando as atividades, para apresentarem o tema Lei da Ficha Limpa, convidamos a compor a mesa o graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, ITE, em Bauru, professor da Escola Superior da Magistratura do Mato Grosso do Sul, foi professor substituto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul de 2002 a 2008, autor da obra Inelegibilidade e Abuso de Poder, da editora Juruá, coautor da obra coletiva O Novo Direito Eleitoral Brasileiro, da editora Fórum, presidente da Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul, doutor Olivar Augusto Roberti Conelian. Convidamos também a compor a mesa o senhor promotor de justiça, coordenador eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais, professor de eleitoral na pós-graduação do IDDE, professor convidado da pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, da UNB e da Escola Superior da Magistratura do Ceará, autor do livro Curso de Direito Eleitoral, da editora Del Rey, 6ª edição, em 2012, coautor e organizador do livro Lei da Ficha Limpa, editora Edipro, em 2010, coautor do livro Manual de Atuação Funcional do Ministério Público de Minas Gerais, editora CEAF, em 2008, vice-presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais, membro da Comissão de Juristas do Senado Federal para o novo Código Eleitoral, palestrante em diversos estados e autor de artigos jurídicos, doutor Edson Rezende de Castro. Convidamos a compor a mesa como mediador deste debate o senhor superintendente-geral da MM, doutor Gustavo Pesicchini. Convidamos, compondo a mesa, o senhor diretor executivo adjunto da Escola Judiciária Eleitoral do TRE Minas Gerais, doutor Alexandre Quintino Santiago. Senhoras e senhores, antes da saudação inicial, nós gostaríamos também de informá-los que as perguntas direcionadas ao doutor Olivar Augusto, elas serão posteriormente respondidas por e-mail. O mesmo também tem compromissos assumidos anteriormente a este evento e se ausentará do auditório após a sua apresentação. Por gentileza, identificação de nome e e-mail nas perguntas direcionadas à mesa. Inicialmente, ouviremos o coordenador dos trabalhos dessa mesa, doutor Gustavo Pesicchini. Excelentíssimo senhor doutor Olivar Conelian, com o qual tive um grato prazer de hoje, na parte da tarde, almoçarmos juntos, junto com os outros palestrantes. Ele que é paranaense de nascimento, pelo que nos disse, e sul-matogrossense nos últimos 14 anos. Ele fez uma comparação que nós achamos bastante interessante lá, vou tomar a liberdade de fazê-la, aqui como o senhor nos brindou lá, no estado onde ele vive tem 3 milhões de habitantes e 30 milhões de cabeças de boi. Então, por uma questão de sobrevivência, um tem que lutar diariamente contra o outro. E ele hoje, na hora do almoço, teve o título de cidadão honorário mineiro concedido, brindado com uma canjiquinha com frango, que é completamente diferente daquilo que estava no cardápio lá habitual. Desculpe-me a proximidade, né, para tratá-lo aqui. Nós tivemos a liberdade hoje de conversar abertamente sobre isso. Ficamos imensamente gratos com a presença do senhor. Sabemos do esforço feito para o senhor estar aqui, nos brindando com a apresentação. Do Mato Grosso até aqui é um bom pedaço de chão e esse evento se vê bastante prestigiado com a presença do senhor aqui. Muito obrigado pela vinda. Doutor Edson Rezende, com o qual também já tivemos inúmeras participações em seminários, em palestras, em eventos conjuntamente. Doutor Edson Rezende, que é um dos combatentes fervorosos em nome da democracia, em nome da cidadania, das questões ligadas ao direito eleitoral. É por causa de pessoas como o senhor, dentre outros brilhantes combatentes, que nós temos
um país cada dia mais consolidado em sua democracia, em sua cidadania. Dr. Alexandre Quintino, que não poupou esforços desde o início para que este evento ocorresse com o brilhantismo das palestras que aqui nós assistimos. Se empenhou pessoalmente em praticamente todos os convites, junto com a equipe do TRE, da Escola Judiciária Eleitoral. Nós ficamos bastante sensibilizados pelo empenho, pela garra que todos demonstraram para que esse evento ocorresse. Vários outros eventos ocorreram ao longo do Estado, mas esse evento em Belo Horizonte era um evento tido como especial, porque fechava um ciclo de debates, um ciclo de discussões, e foi um prazer conhecê-lo durante esse processo e saber que temos pessoas que têm o discernimento suficiente à frente do processo eleitoral para conduzir tão brilhantemente a resolução de dúvidas e a capacitação de servidores, pessoas nesse processo eleitoral. Muito obrigado por todo o empenho que o senhor teve em relação a todo esse processo. Antes mesmo de passar a palavra ao doutor Olivar, eu queria, doutor Edson, em nome do nosso presidente Ângelo Roncalli, que me solicitou que fizéssemos esse registro formal, num momento como este, diante de um seminário tratando de um assunto eleitoral, nós aderirmos formalmente com o termo de adesão ao projeto Voto Consciente, Eleições 2012, o que você tem a ver com a corrupção. Um projeto iniciado no Ministério Público que envolve um número enorme de entidades, órgãos, associações, representantes da sociedade civil e que busca consolidar o controle cidadão, sobretudo, daquilo que hoje, na abertura, doutor Edson, nós dissemos aqui que voto tem peso, não tem preço e tem consequência. Então, a Associação Mineira de Municípios, mesmo sendo uma associação apartidária, suprapartidária, que não se envolve nos assuntos partidários, até porque representa legitimamente os 853 municípios de Minas e, por consequência, todas as bandeiras partidárias, ela não pode ficar a par deste assunto. Nós fazemos cotidianamente a divulgação de ações no sentido de conscientizar os candidatos, conscientizar os atuais gestores, mas conscientizar, sobretudo, a população, que não é um ato de um dia só, não é um ato de apertar um botão e está tudo resolvido. Isso é um processo que consolida a nossa cidadania. Então, é com muito orgulho que eu repasso ao senhor o termo de adesão ao projeto Voto Consciente, que você tem a ver com a corrupção, assinado pelo nosso presidente Ângelo Roncalli, rubricado por mim enquanto superintendente, para que o senhor também possa apor a sua assinatura e encaminhá-lo ao Procurador-Geral de Justiça para formalizarmos, em definitivo, essa parceria. Conte com a Associação Mineira de Municípios, ao que depende de nós enquanto associação, faremos chegar a todos os municípios de Minas as ideias e os conceitos defendidos pelo Ministério Público. Senhoras e senhores, assina o termo de adesão ao projeto Voto Consciente Eleições 2012, que você tem a ver com a corrupção, o senhor promotor de justiça como coordenador do Centro de Apoio Eleitoral, Dr. Edson Rezende de Castro. Termo este, já assinado pelo senhor presidente da prefeito de São Gonçalo do Pará, Ângelo Roncalli, e que posteriormente será assinado pelas demais autoridades. Bem, chegamos ao tema, ficha limpa. Este tema, abordado pela Associação Mineira de Municípios também em outros eventos. No Congresso Mineiro de Municípios tivemos a honra e a alegria de contar com o ministro Carlos Veloso para abordar parte do tema, porque também não se esgota, como tantos outros aqui que já tratamos. E cada vez mais nós sabemos que os impactos que ocorrerão nestas eleições municipais, pela
primeira, né, aplicação do projeto da Lei da Ficha Limpa, ele tem uma consequência direta na vida de cada um dos senhores e senhoras que aqui estão e também na vida dos candidatos e, obviamente, na vida dos cidadãos. Doutor Olivar Cornelian, gostaria de passar a palavra para que o senhor iniciasse a abordagem do tema. Doutor Gustavo Peschini, eu gostaria, antes de entrar efetivamente no tema, mais do que agradecer, parabenizar a MM, não só por este evento, mas estava conversando aqui com o doutor Edson, parabenizar pela estrutura e pela forma com que vocês tratam as questões relativas aos municípios. Seria objeto não de uma palestra, mas de vários eventos, a discussão de como que anda o federalismo hoje no Brasil, como que, na verdade, os municípios se encontram com os vários pires na mão perante a União. E, na verdade, isso vai ter que ser repensado, vai chegar um momento que isso vai ter que ser repensado. E vocês aqui, na verdade, promovem o crescimento do município. Não é simplesmente um clientelismo, mas sim uma promoção de preparação das pessoas que estão ligadas diretamente ao município. Dessa forma, eu agradeço e parabenizo tanto ao senhor e, por favor, transmita meus parabéns para o doutor Ângelo Roncalli, que é o presidente da MM. Gostaria também de agradecer ao convite feito pelo doutor Alexandre Quintino, que se encontra aqui presente. Gostaria de agradecer também ao convite a servidores do TRE, doutor Isabel e doutora Norico. E falar que, na verdade, trazer uma questão para os senhores, por questões da profissão, este ano, eu conscientemente deixei de lado as atividades no que diz respeito ao trabalho da Justiça Eleitoral, no que diz respeito a palestras relativas ao tema eleitoral. Deixei de lado porque, por questão de tempo, é humanamente impossível cuidar de uma associação dos magistrados, onde no avião, quando vinha para cá, estava lendo contrato de plano de saúde, e chegar num outro momento estar falando para os senhores no que diz respeito à Lei da Ficha Limpa. Mas fiz isto lembrando que alguns amigos a gente não pode abandonar. E no que diz respeito à EGE de Minas Gerais, fiz questão absoluta de me fazer aqui presente, pois foi sempre um parceiro. Tenho aqui amigos nessa casa e falo para os senhores o seguinte, que Minas Gerais hoje é um dos estados que mais produz no que diz respeito a temas eleitorais, no que diz respeito a obras do direito eleitoral. Por isso, doutor Alexandre, por isso, Isabel, por isso, Norico, eu gostaria de agradecer imensamente para vocês. Ministro Joelson Dias, já participamos de alguns eventos juntos. O caro amigo Edson, também, esse daqui já é quase um sul-mato-grossense das vezes que se encontra lá. E gostaria de trazer meu último agradecimento a uma pessoa chamada Hardval Schmidt, que é o secretário judicial eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. É muito comum nas eleições, a gente fala muito dos juízes, muito dos ministros, muito dos desembargadores, mas esquecemos de todo um pessoal, que é o pessoal da Justiça Eleitoral que está por trás, que é um pessoal super competente. E em Mato Grosso do Sul, eu gostaria de eleger meu amigo Hard, que é o diretor judicial eleitoral. E é curioso, porque nessa questão de quando tratamos de direito eleitoral, nós estamos quase cotidianamente convivendo com políticos. E, por vezes, aprendemos algumas coisas com políticos. E foi curioso que, tratando com um político de uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul, ele me ensinou uma coisa que é muito preciosa e levo ela até hoje comigo, que diz respeito aos cumprimentos. Ele jamais desagradou esse político, uma pessoa, quando cumprimentava. Eu, então, perguntei a ele como ele fazia isso, ele falou para mim, ele falou assim, Olivar, é o seguinte, quando é homem, se o cara é mais novo, está mais ou menos em forma, eu chamo ele de cracão. Se o cara já está um pouquinho mais assim, com o joelho mais inchado, eu chamo ele de doutor. E mulher de mamanda caducando, eu chamo de broto. Então não tem erro. Então eu gostaria de dizer minha boa tarde aos craques, aos doutores e aos brotos que se encontram aqui presentes nessa plateia tão honrosa. E o tema que me foi trazido é para falar com o senhor sobre a questão da Lei da Ficha Limpa. Mas eu vou tomar a liberdade de restringir um pouco a minha fala sobre essa questão da Lei da Ficha Limpa, sobre um ponto específico. Vou depois deixar a batata quente para o Edson. Eu também vou ter que sair correndo para a questão do avião. E vou tratar para os senhores, eu, na verdade, se fosse denominar essa palestra, eu denominaria ela de inelegibilidade e tempo, ou eu daria só um nome, retroação máxima, só com retroação máxima como um ponto de interrogação. Ocorre retroação máxima ou não? Por que o tema que escolhi dentro da questão da ficha limpa seria a questão da inelegibilidade de tempo? Por que foi esse o assunto que eu gostaria de trazer aqui para os senhores hoje? Porque talvez venha a ser este um dos pontos que mais venha a causar dúvida nesta eleição. Não tenho dúvida nenhuma que este será um assunto que vai gerar inúmeras ações judiciais. E da mesma forma que o ministro Joelson
tendo que esta questão é um momento de passagem, onde, na verdade, nós estamos enfrentando para uma construção da democracia no que diz respeito a isso, mas no que diz respeito à questão fática, ela efetivamente surgirá. E surgirá de que forma? Se pensar nos atos e fatos praticados pelos pretensos candidatos, quais atos e fatos que gerarão a inelegibilidade? Quais desses atos e quando que esses atos foram praticados? São atos praticados antes da lei da ficha limpa? São atos praticados posteriormente à lei da ficha limpa? Quais que incidirão ou não em relação à impossibilidade da pessoa ser candidata em determinada eleição? Para isso, é necessário que a gente faça um pequeno, mas muito breve relato de como vem sendo tratado, como foi tratado nas últimas 3 eleições, pelo TSE e pelo STF, essa questão do chamado ficha limpa, ou no que diz respeito à vida pregressa do candidato. Na verdade, nós tivemos um movimento, para quem se recorda, mais especificamente na eleição de 2008, nós tivemos um movimento nacional para quê? Para que se pretendesse dar uma eficácia automática ao parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, falando o seguinte, que não era necessário uma lei complementar para estabelecer aqueles que seriam os fichas sujas ou aquelas que tivessem uma vida pregressa que macularia a candidatura, então se apregoou que isso daí seria auto-aplicável. Na verdade, ocorreu até reunião entre os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, onde o presidente do TSE era um defensor à época dessa linha de conduta, e isso foi levado tentando uma aplicação automática. Essa questão evoluiu, foi levada aos tribunais, mas não vingou. Na verdade, se colocou que, como já se vinha toda uma doutrina em cima disso, toda uma jurisprudência em cima disso, o parágrafo 9º, ele, na verdade, não era auto-aplicável, necessitava, sim, de uma legislação não é especificamente uma legislação complementar, para que então viesse a regular. Feito isso, na eleição de 2010, foi aprovado no dia 4 de julho, ou seja, 3 dias antes do início das convenções e 116 dias antes das eleições, foi aprovada a Lei Complementar 135 de 2010, que é a famosa Lei da Ficha Limpa. E como que evoluiu esta questão da aplicação ou não da Lei da Ficha Limpa? Na verdade, veio o TSE falando que se aplicava já às eleições de 2010, depois essa questão foi levada para o STF, onde o STF, por 6 votos a 5, falou o seguinte, que na verdade não se aplicaria esta lei, a Lei da Ficha Limpa, para as eleições de 2010. Na verdade, veio o STF e falou que se aplicaria o princípio da anterioridade eleitoral. E o que eu destaco para os senhores aqui neste momento, que vai ter importância no final da nossa fala, é que um dos ministros, especificamente a ministra Carmen Lúcia, à época, ela votou como sendo aplicável já a eleição de 2010. Ela foi um dos 5 que foram vencidos, mas ela colocava como sendo aplicável só a eleição de 2010. Na verdade, senhores, podem os senhores ficarem orgulhosos, mas foi um caso daqui de Minas Gerais que foi julgado no STF, foi o recurso extraordinário 633703, e ele decidiu que a ficha limpa não é aplicável à eleição de 2010. O importante aí é que o STF, neste momento, ele veio e só falou isto. Neste julgamento, ele, na verdade, não se estendeu mais, não ficou falando a mais. Ele simplesmente veio nesse julgamento e falou, em 2010, apesar desta lei ser uma lei aprovada anteriormente à eleição, para essa eleição de 2010, considerando o artigo 16, se não me falha a memória da Constituição, ele, na verdade, não é aplicável. Pois bem, temos agora a eleição de 2012, que está aí à nossa porta. E essa questão já foi levada também ao STF. E como que foi levada ao STF? Na verdade, ela foi levada para o STF através de 3 ações que decidiram essas questões. Foram especificamente 2 ações declaratórias de constitucionalidade e uma ação declaratória de inconstitucionalidade. A ADC número 29, promovida pelo Partido Popular Socialista, a ADC número 30, pelo Conselho Federal da OAB, e a ADI 4578. Esses 3 casos foram analisados em conjunto e então o STF vem e se manifesta sobre a aplicabilidade da lei da ficha limpa, a Lei 135/2010. E o que o STF fala neste momento? Na verdade, nós acompanhamos isso pelos meios jornalísticos, daí foi televisionado, foi impresso, foi falado de todas as formas do Brasil. Vem o STF falando o seguinte: primeiro, a lei da ficha limpa é constitucional. E segundo, de uma maneira bastante clara, esta lei alcança inclusive os fatos e atos jurídicos ocorridos antes da lei entrar em vigor. Dando um exemplo, se determinada pessoa cometeu um crime, ela vai ser julgada criminalmente. Após o cumprimento desta pena, ele fica inelegível por um prazo de 8 anos. Se esse fato foi
antes da edição da lei, para o STF, naquele julgamento, ele diz que pouco importava, pois o que importaria se estaria dentro desse prazo de 8 anos. E esta conclusão foi a conclusão do que quase todos nós chegamos. Curioso, diz respeito aos pedidos, eu vou falar um pouquinho mais deles adiante, mas diz respeito aos pedidos feitos nessas ações. E também curioso, e é importante aqui a gente destacar o voto de alguns ministros. Primeiro, o pedido na ADC 29, o que pedia? Ela pedia especificamente a aplicação a fatos pretéritos. Esse era o pedido principal, que se declara a constitucionalidade que a lei da ficha limpa se aplica a fatos pretéritos. Neste caso, o ministro Luiz Fux, que foi o relator, ele julgou parcialmente procedente, e alguns ministros julgaram improcedente, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso Melo, mas outros, na verdade, julgaram pela total procedência. E repito aqui, entre eles, a ministra Carmen Lúcia, que daqui a pouco a gente vai ver, deixa ela no cantinho aqui esperando a gente. A ADC número 30, ela, na verdade, fazia um pedido maior. O pedido dela era o seguinte, para se declarar constitucional a lei da ficha limpa. Era um pedido amplo, e ele também, da mesma forma, alguns ministros julgaram parcialmente procedente, outros julgaram parcialmente procedente com extensões diferentes, ou seja, dando fundamentos diferentes, e outros julgaram totalmente procedentes. Novamente, a ministra Carmen Lúcia se encontra aqui no rol dos que julgaram totalmente procedente. É curioso que a ministra Carmen Lúcia, nos primeiros dias de julgamento, ela, na verdade, estava acompanhando o ministro Fux para ser parcialmente procedente, mas depois abandonou a posição do ministro Fux e foi para a total procedência. Para o que eu vou trazer hoje para vocês aqui, tem uma relevância, mas não uma relevância tão grande, este abandono do que ela foi feita em relação ao ministro Fux. E em relação à ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, 4578, na verdade ela pedia inconstitucionalidade de um inciso da lei da ficha limpa que coloca que são inelegíveis aquelas pessoas que são afastadas, que são cassadas em seus órgãos de classe. Quem for cassado da OAB, quem for cassado do CRM e tudo mais. Esse assunto não é tão importante aqui hoje, por isso eu vou deixar um pouquinho de lado também, não vamos tratar. Mas 2 pontos eu gostaria de trazer para vocês, pensando nesse contexto, em relação aos ministros que votaram favoráveis, aos ministros que votaram contra, e em relação à posição da ministra Carmen Lúcia. Quais são esses 2 pontos? O primeiro ponto, senhores, diz respeito a aposentadorias. Para Olivar, mas você não fala de aposentadoria? Não, é aposentadoria. Por que eu falo para os senhores de aposentadoria? Porque no dia 4 de junho, julho, agosto, setembro, se não me falha a memória, o ministro Peluso aposenta. Se não me falha a memória, em dezembro, agora não lembro o dia de dezembro, o ministro Aires Brito aposenta. Então, da composição do STF que deu essa decisão, no final do ano, ela já não mais estará, se não passar a PEC da bengala, como chamam, para levar os 75. Mas o que os senhores têm que ter fixado é o seguinte, que 2 desses ministros que julgaram a ação não estarão mais no STF. O mais importante aqui para o nosso contexto é, respectivamente, o ministro Aires Brito, que foi um que defendeu, utilizando a palavra Zé Dirceu, defendeu veementemente a lei da ficha limpa. E ele, a princípio, não estará no STF no final do ano. E o segundo ponto que se destacar é o seguinte, que a ministra Carmen Lúcia, que isso eu já falei para os senhores alguma vez, mas temos que ressaltar que a ministra Carmen Lúcia votou pela constitucionalidade total da lei, inclusive da ADC 29, para a questão dos fatos pretéritos. Dito isso, tem uma outra coisa que eu aprendi também com política, não com direito eleitoral, mas eu coloquei primeiro dos cumprimentos, mas tem uma outra coisa que eu aprendi, que é uma palavra que, conversando com alguns políticos que me são caros, especificamente com um deputado federal do estado do Paraná, Osmar Serralho, para quem não conhece, ele foi relator da CPI dos Correios. Osmar Serralho falou assim, Olivar, eu vou te ensinar um negócio sobre política. Política é tudo certo, está tudo certo. Eu falei, doutor Osmar, mas está tudo certo? Eu falei, está tudo certo, mas nada resolvido. Então, em política, o cara vem, você jamais fala não, você fala assim, está tudo certo. Mas se vai estar resolvido, já é outra questão. Então, aqui, senhores, com todo respeito aos políticos que se encontram, na verdade, eu dei o exemplo do Osmar Serralho, porque é uma pessoa que eu reputo da mais ilibada moral, é um cara nota 11, não um cara nota 10, e ele, na verdade, sabe como funciona o jogo e simplesmente me trouxe esses ensinamentos sobre o jogo da política. Mas aqui, o que nós poderíamos falar, então, em relação à lei da ficha limpa? Se nós pensarmos no que diz respeito ao julgamento do STF, nós podemos falar assim, Olivar, em relação à lei da ficha limpa, está tudo certo e tudo resolvido.
Ué, os ministros não falaram que ela é constitucional, não se falaram que se aplicam fatos pretéritos? O que você está querendo levantar a questão aí? Aqui, na verdade, foge um pouco da questão política e entra alterando esse ditado, falando que está tudo certo e está tudo resolvido. Ou seja, ela, na verdade, se aplica. E mais, vamos lembrar das nossas liçõezinhas lá de direito constitucional. Foi uma ação declaratória de constitucionalidade, foram 2 ações declaratórias de constitucionalidade. São decisões que vinculam não só o judiciário, mas vinculam o executivo e vinculam o legislativo. Ou seja, nós temos decisão do STF, essa decisão fala que é constitucional a lei, e essa decisão fala que se aplica a fatos pretéritos, e ela vincula a todos. Aí eu perguntaria para você o seguinte: então está correta a afirmação que está tudo certo e tudo resolvido? Essa afirmação eu poderia falar para os senhores que é exata? E aí eu colocaria de uma outra forma para vocês. Qual foi o limite do julgamento do STF? Até onde o STF foi neste julgamento? E aqui então começam a surgir algumas questões que, para os senhores que vão trabalhar com as eleições de forma direta, tem que ter consciência sobre isso. A primeira questão que eu faço, e como qualquer operador de direito, vai ser o seguinte: eu vou para a leitura do acórdão. Então, vou pegar a leitura do acórdão dessas ADCs, dessas decisões, e vou falar qual o limite. Só que eu vou contar um segredinho para vocês, vocês vão prometer para mim que não vão espalhar. Não foi lavrado o acórdão ainda. E vai demorar. Na verdade, tem sido pelo volume de serviço, por inúmeros motivos que não cabe hoje a gente aqui discutir, mas em vários casos no STF se dá a decisão, mas não se lavra o acórdão sobre isso. Então, onde que a gente vai se basear no que foi julgado e que não foi julgado? Ou os senhores vão assistir o julgamento, vão baixar no YouTube para ficar assistindo o julgamento de novo do STF, ou vão pela imprensa. Se os senhores pegarem a questão da imprensa do próprio STF, eu tive curiosidade de correr atrás disso, a própria imprensa do STF fala que se reconheceu a total constitucionalidade, inclusive a questão que retroage de forma tranquila sobre isso. Só que, se nós pegarmos algumas publicações específicas e pegarmos alguns votos que já foram disponibilizados, mesmo que provisoriamente, nós não chegamos a essa conclusão de forma absoluta. Na verdade, não dá para ter certeza qual a extensão desses votos dos ministros no STF. Que votos que eles estão disponíveis? Na verdade, está disponível o voto do ministro Luiz Fux, que foi o relator. Aí é uma opinião pessoal, é o voto que eu pessoalmente mais aprecio por questões jurídicas, mas questões pessoais, tem gente que gosta mais de outros votos. Tem o voto do ministro Joaquim Barbosa, que na verdade foi pela total procedência das ações, e tem o do ministro Toffoli, que foi pela improcedência, principalmente no que diz respeito à retroatividade da lei. E no conjuro, na verdade, esses 3 os senhores conseguem no site do STF, indo lá especificamente no link de notícias do STF, os senhores conseguem o voto desses 3 ministros. E no site do conjuro, tem lá uma publicação falando que é do ministro Gilmar Mendes, mas eu prefiro então me atrelar no que diz respeito ao do Luiz Fux, ao ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli e o ministro Joaquim Barbosa. De novo, como que os senhores vão então, nas suas petições, nos seus julgamentos, seus pareceres, vão mencionar no que diz respeito a isso? Só assistindo o julgamento do STF. Então os senhores teriam que falar assim: no dia tal, aos tantos minutos, o ministro falou tal coisa. E aí vão tentar fazer um esforço heróico de tentar falar onde que estaria vinculado no que diz respeito a isso. Só que eu colocaria algumas outras perguntas para os senhores, e não é meu objetivo responder, porque são perguntas não do direito eleitoral, mas são perguntas do próprio direito constitucional. Quando nós pensamos em ações declaratórias de constitucionalidade, nós perguntamos o seguinte: o que vincula quando uma ADC é julgada? É a ementa que vincula os demais julgadores, que vincula o executivo e o legislativo? É o dispositivo do voto condutor que vincula, ou são os fundamentos lançados nos votos que vão vincular aos operadores do direito de uma forma geral? Na verdade, essa é uma discussão muito grande dentro do direito constitucional, que eu repito que não cabe aqui trazer a solução para os senhores. Me cabe hoje dar uma solução para esse caso, perguntando assim: Olivar, se você fosse julgar um caso de retroatividade, como que você faria? Eu vou dar essa resposta até o final, como que eu faria, mas o interessante é colocar esses pontos e colocar essas dúvidas para os senhores.
E aqui eu tomo a liberdade de abrir um parênteses dentro de toda essa discussão. E esse parênteses, na verdade, já foram colocados por pelo menos 3 dos palestrantes da data de hoje, no que diz respeito a essa discussão, que é uma discussão que surge na doutrina, sobre a questão da lei da ficha limpa ser uma lei, usando uma linguagem popular, uma lei boa ou não. Na verdade, a gente procura em sites aí, eu já tive oportunidade em uma ocasião, alguns se chamam de moralistas, outros se denominam de constitucionalistas, um defendendo a lei de forma veemente, outros afastando a lei. Eu gostaria, na verdade, de pedir desculpas para essas pessoas que tratam dessas discussões e gostaria de colocar uma questão direta para os senhores. Senhores, essa lei está aí, essa lei veio para ficar. O que ocorre como qualquer coisa nova, ela, na verdade, causa, num primeiro momento, um desarranjar das coisas que já estavam andando. E é natural, como uma carroça com as melancias, que ela vá se ajeitando com o tempo. O que nós não podemos aceitar é que aqueles que querem afastar, querem desprezar completamente a lei da ficha limpa, falam o seguinte, que os defensores da lei da ficha limpa são só pessoas que têm ideologia, pessoas procuradas com ideologia e pessoas que não olham a Constituição. Pelo contrário, se olha sim a Constituição, se olha a Constituição de uma maneira muito séria e se procura dentro dela achar fundamento para toda a lei da ficha limpa. E aí eu fecho parênteses dentro do que diz respeito a esse comentário sobre isso. Mas, dito isso, e considerando o tema da nossa palestra, que era a lei da ficha limpa e tema, eu, na verdade, poderia pensar o seguinte, quais foram as inovações, quais foram as alterações trazidas pela lei da ficha limpa no que diz especificamente ao tempo. Ela, primeiro, unifica os prazos de inelegibilidade. Ela, antes era de 3 a 5 anos, hoje ela coloca como sendo de 8 anos. Ela também coloca o seguinte, coloca que não é mais do trânsito em julgado, que ela pode surgir a inelegibilidade quando a pessoa cometer uma conduta violadora do ordenamento jurídico e tiver uma decisão de colegiado sobre isso. Então, ter uma decisão de colegiado e já teve um pronunciamento, se não me falha a memória, colocando que não vai se admitir aí o pronunciamento do tribunal do júri, apesar de ser colegiado, mas sim se pensava já em tribunais, mesmo sendo tribunal o julgador originário. Então, assim, ela vem trazendo que a inelegibilidade já surge, mesmo sem ter o trânsito em julgado, quando já tivermos o julgamento por um colegiado. E também traz, ela na verdade, como já ocorria, mas aumenta a gama de qual seria o termo inicial para se contar essa inelegibilidade. O cara é inelegível a partir de quando? E aí vem lá, para os chefes executivos que perdem o cargo por infringir a Constituição, fala que é 8 anos do quê? Subsequente ao término do mandato a qual ele foi eleito. Então, vamos lá, um prefeito foi cassado por um motivo X, os 8 anos só vai começar a contar da data que ele deveria deixar, se corresse tudo normal no seu mandato, da data que ele deveria deixar esse cargo, então passam-se os 8 anos. Na representação por abuso da justiça eleitoral, o prazo é de 8 anos do quê? O prazo é de 8 anos da eleição. Daquela eleição o cara praticou um determinado abuso, daquela eleição em diante ele fica mais 8 anos inelegível. Quando temos algumas condenações criminais, prazo de 8 anos de quando? Prazo de 8 anos de quando encerrar o cumprimento da pena. E aí, por uma leitura simplesmente da lei da ficha limpa, os senhores conseguem chegar qual que é o termo inicial, qual que é o termo final dessa questão. É claro que surgem daí inúmeras outras questões, que é o objetivo principal. Mas, fora isso, nós também podemos fazer algumas classificações das hipóteses trazidas na lei da ficha limpa quanto ao tempo. E classificar é fazer o quê? Classificar é colocar em determinado lugar com um critério pré-estabelecido com algum objetivo. E qual seria esse objetivo? O objetivo seria o seguinte, nós podemos, primeiro, em relação ao momento, nós podemos falar o quê? Que a lei da ficha limpa, só me diga quanto tempo que eu tenho, para eu não... pelo menos mais uns 10 minutinhos eu consigo. Vamos lá, então. Em relação ao momento do ato praticado, pode ser atos praticados... 5 minutos? Tá, então vamos lá. Em relação ao ato praticado, atos praticados após a edição da lei da ficha limpa e atos praticados antes da edição da lei da ficha limpa. Atos praticados após, não surge problema nenhum para a gente aqui, ele se incide e acabou a história. Em relação a atos praticados antes da lei da ficha limpa, aqui, na verdade, é necessário que nós diferenciemos 2 tipos de situação. A primeira situação, onde já existe um julgado sobre o caso e onde já existe um trânsito em julgado, onde o juiz falou que era o prazo de inelegibilidade. Então, vamos pensar, numa eleição de 2010, ocorreu uma determinada violação por um candidato específico, esse candidato ele é condenado por abuso de poder, alguma coisa nesse sentido, e o juiz vai, lança uma sentença, e nessa sentença fala o seguinte,
a pessoa, eu caço o registro da candidatura dela e tudo mais, e ela é inelegível por 3 anos. Então já tem uma decisão judicial, uma decisão com trânsito em julgado, dizendo qual é o prazo dessa inelegibilidade. E nós temos situações que não foram julgadas ainda, que ou por um motivo ou outro não tem o trânsito julgado, ou que não foram julgadas. E aí, então, nós temos um novo elemento que se apresenta. Qual é esse novo elemento? É a questão da própria coisa julgada, se nós poderíamos ou não pensar que ela pode ser violada nesse sentido. Dito isso, nós voltamos agora ao julgamento do STF. E voltamos ao julgamento do STF e vamos pegar o voto condutor de todos, que foi o voto do ministro Joaquim Barbosa pela total procedência, que é o que nós temos até agora, e o voto do ministro Joaquim Barbosa fala o seguinte, o dispositivo dele. Isto posto, julgo procedentes pedidos formulados nas ações declaratórias de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Ele fala simplesmente, julgo procedente e julgo improcedente. Nada mais. E aí nós vamos, então, onde que a gente tem que ir? Nos pedidos. E os pedidos falam o quê? Aquilo que eu já comentei com os senhores no começo. Um deles fala para declarar que retroage, outros falam para declarar total constitucionalidade, e o terceiro, que não nos interessa aqui, diz respeito àquela questão das pessoas ligadas a entidades de classe. Disso tudo que eu falei, nós andamos e chegamos no mesmo ponto. Na verdade, eu falei o dispositivo do voto do ministro, eu, na verdade, coloquei para os senhores qual foi a posição dos ministros, eu coloquei que, na verdade, não tem um acórdão sobre isso. Então, onde nós estamos? E aí volta a pergunta. Qual o alcance da decisão do STF sobre o caso? Só que, para piorar ou para melhorar, aí depende do ângulo que os senhores olhem o copo que está meio cheio para mim de água, no dia 10/5/2012, foi dada uma decisão pelo TSE. No dia 8/5/2012, foi dada uma anterior, na verdade, uma dia 8/5 e outra dia 10/5, ou seja, há 40 e poucos dias. O que fala essa decisão do TSE, tanto em uma quanto em outra? Essas decisões do TSE falam o seguinte, e eu vou tomar a liberdade, apesar do meu tempo já estar esgotando, de ler um pedacinho do dispositivo. Fala assim, ó, considerando-se que os fatos ocorreram em 2008, antes da entrada em vigor da Lei Complementar 135/2010, que alterou o prazo de inelegibilidade para 2 anos, entendeu o Tribunal Superior Eleitoral que deve prevalecer a norma originária. Vou ler o outro para quem... É impossível o reconhecimento da inelegibilidade por prazo maior, tendo em conta a Lei Complementar 135/2010, pois equivaleria a desconhecer um título judicial com trânsito em julgado. Em um caso já tinha um título com trânsito em julgado, o TSE falou assim, ó, se tem o trânsito em julgado, eu tenho que respeitar aquele prazo estabelecido. Só que no outro não tinha o trânsito em julgado, e o TSE falou o seguinte, ó, eu não posso retroagir em relação a isto. Então nós temos o STF publicado, noticiado, que reconhece a constitucionalidade e reconheceu que ela retroage. Temos o TSE que vem e fala, não, ela não pode retroagir. E mais, lembra que eu falei da ministra Carmen Lúcia, que ela ficou aqui no cantinho? Vou trazer a ministra Carmen Lúcia de volta aqui e vou ler o nome de um dos relatores. Relator, ministro Carmen Lúcia, em 8/5/2012. Então temos a ministra Carmen Lúcia. No momento, ela verbalizou uma questão que nós não temos o voto dela ainda, no TSE, a princípio, disse outra. Existe, eu vou deixar para o doutor Edson essa questão, se o senhor me permitir, doutor Edson, para a gente discutir sobre a questão de que não se retroagiria só os fatos de abuso de poder, mas o que é importante é o seguinte, o que nós temos que ficar em mente, que nós estamos tendo questões que, a princípio, são iguais, decididas de forma diferente, pela mesma ministra que estava lá. E mais, nós temos 2 ministros que, se essa questão for levada ao STF, não estarão mais lá no final do ano. E aí vocês vão perguntar, falou, Olivar, e aí, o que vai acontecer? Eu falo, eu sei lá. Aí eu volto, está tudo certo e nada resolvido. Mas aí vocês me perguntariam, mas Olivar, e você como juiz de direito, julgando uma ação, você eventualmente como advogado, orientando um partido político, você como candidato, o que orientaria? Eu, pessoalmente, senhores, eu ficaria com aquilo que foi divulgado em relação ao STF. Por inúmeros motivos, que não vai dar tempo aqui a gente discutir, aí nós temos que entrar na questão do que diz respeito à natureza da inelegibilidade, que
para mim, é um dos pontos mais palpitantes da Justiça Eleitoral, mas eu, na verdade, seguiria a posição do STF. E seguiria a posição do STF, eu vou dar um argumento que é um argumento torto, mas um argumento que serve para os senhores refletirem o que poderá acontecer nos seus municípios se os senhores não seguirem essa determinação. Em decorrência do que determina o artigo 16, parágrafo 16A da Lei da Lei das Eleições. O que fala esse artigo 16A, mais especificamente seu parágrafo único? Fala o seguinte, que os votos lançados para candidatos que forem cassados, tiverem seu registro de candidatura cassados, esses votos são considerados nulos. O que nós tínhamos até há pouco tempo? Eu tinha um candidato a vereador, eu sabia que ele ia ser cassado, mas ele era um cara bom de voto. Eu colocava ele na chapa, ia tentando meios jurídicos possíveis e imaginários para ele continuar sendo candidato, lançavam-se votos nele, ele era cassado, mas os votos dele eram contados por quociente eleitoral. Beleza, atingi meu objetivo, eu consegui levar voto para o partido. Hoje não, hoje se os senhores conseguirem fazer, se os senhores colocarem, esse sujeito vai seguir até lá adiante, a hora que esse sujeito for cassado, esse voto vai ser considerado voto nulo. Ou seja, os senhores perderão e terá que ser feito um cálculo novo do quociente eleitoral naquele município. Ou seja, se os senhores quiserem proteger um candidato, os senhores podem prejudicar todos os demais outros candidatos. Meu tempo já encerrou, eu na verdade gostaria de divagar um pouquinho, seria um pouco de divagação sobre a natureza jurídica da inelegibilidade para fundamentar efetivamente o porquê dessa minha conclusão. Na verdade, eu joguei um motivo torto, mas que serve na prática para os senhores, mas não vai dar tempo. E eu gostaria de encerrar, na verdade, colocando que a princípio está tudo certo e nada resolvido. E de toda forma, eu gostaria de agradecer a atenção dos doutores, dos craques e dos brotos que se encontram aqui presentes. Tá? Obrigado. Passaremos a palavra imediatamente ao doutor Edson Rezende. Só vou pedir um segundo da atenção do senhor, doutor Olivar, para que entreguemos ao senhor também um certificado pelas mãos do nosso doutor Alexandre Quintino. Senhores, me desculpe, tem um avião esperando. Avião não está esperando. Boa viagem. Doutor Edson, por favor, fique à vontade com a sua palestra. Meu boa tarde, boa noite já, né, a todos e a todas. Vou passar direto aqui, me valendo dos cumprimentos já feitos aos nossos colegas de mesa e também ao Olivar, que se retira, porque, não obstante o Gustavo ter dito para eu ficar à vontade, mas eu estou sabendo que nós teríamos que encerrar o evento até às 18 horas, portanto, dentro de 2 minutos. Agora prorrogou por mais 10 minutos. Então, nós não poderíamos aqui nos desviar, né, do que nos trouxe aqui, que seria discutir um pouco a lei da ficha limpa, né? Tá certo. Tentando aí, né, reverter o quadro. Tudo certo, nada resolvido, né? Então, indo direto aqui, mas não sem antes, logicamente, porque é só um segundinho, fazer o meu especialíssimo cumprimento ao nosso sempre ministro Joelson Dias, né, nosso amigo, parceiro, sonhador com a gente, né, em diversas questões. Meus amigos, eu sei que nós temos aqui no auditório pessoas das mais diversas formações, né? Sei que nós temos advogados, consultores, mas temos também dirigentes partidários sem formação jurídica, portanto,
agentes políticos. Então, eu vou procurar ser aqui o mais simples possível, o mais prático possível, né, nas questões que eu vou abordar, pedindo, então, desculpas, diríamos aí, aos bacharéis em Direito, por não ser eminentemente técnico, né, mas para que a gente possa ser também compreendido por aqueles que não têm formação em Direito e que, estando aqui, também têm direito, né, de acessar as informações que nós reputamos interessantes. O amigo Olivar traçou com vocês aqui algumas questões que são extremamente interessantes, né, no diz respeito aqui, principalmente à aplicação da lei da ficha limpa, a lei complementar 135, a fatos pretéritos, e trouxe aí essa questão, essa insegurança, essa certa insegurança trazida pelos 2 julgamentos do TSE de 8 e 10 de maio passado. E deixou essa bola aí para a gente discutir a respeito do âmbito, né, de incidência dessas 2 decisões. Eu não tenho dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade, ele efetivamente assentou que a nova lei de inelegibilidades, essa lei apelidada de lei da ficha limpa, essa lei que traz novos padrões, novas exigências, né, para as candidaturas a cargos eletivos no Brasil, que ela se aplica a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, ou seja, fatos ocorridos antes de 2010, né? Que isso não ofende o princípio da irretroatividade das leis, aquele princípio que diz que as leis existem para regular fatos ocorridos após a sua vigência, né? Tendo em vista que a lei é de 2010, vai se aplicar às eleições de 2012, portanto, a um fato futuro, ao registro de candidatura das eleições de 2012, e nós vamos recolher do passado apenas os efeitos jurídicos deixados pelos fatos, né? Os fatos ocorridos no passado deixam efeitos futuros, que se projetam para o futuro, e é em relação a esses efeitos, os efeitos futuros dos fatos passados, que são apanhados pela lei nova, né, pela lei da ficha limpa, portanto, criando óbices para algumas candidaturas. Diria, então, que aquela pessoa que teve, por exemplo, uma condenação criminal no ano de 2005, ou que tenha cometido mesmo um crime ambiental em 2005, por exemplo, e eu falo do crime ambiental muito de propósito, porque nesse exemplo, além de nós estarmos lidando com um crime ocorrido em 2005, portanto, antes da lei que é de 2010, nós ainda estamos exemplificando com um crime que antes não era considerado como causa de inelegibilidade e agora é. Quando falamos de inelegibilidade relativa a crimes, né, que tem como base crimes, nós estamos falando do artigo 1º, inciso 1, a linha E, da lei da ficha limpa, a lei complementar 64. E quem lançar os olhos ali nessa tal a linha E, vai verificar que ela já existia na redação anterior, na redação da lei complementar 64, portanto, desde 1990, mas foi alterada em alguns aspectos. Alterada, por exemplo, para incluir novos crimes, né? E uma das categorias de crime que foi acrescentada foi exatamente a categoria dos crimes contra o meio ambiente, né? Como também os crimes contra a vida, enfim, alguns crimes que antes não constavam, agora constam. Ou seja, em 2005, cometer um crime contra o meio ambiente era fato irrelevante para o direito eleitoral. Para o direito eleitoral, esse fato era irrelevante. E aí vem a lei em 2010 e diz assim, agora não pode ser candidato quem tiver cometido um crime ambiental, tiver sido julgado e condenado por isso, e tiver, então, uma sentença transitada em julgado, aquela sentença da qual não cabe mais recurso, ou tiver uma decisão de órgão judicial colegiado, ou seja, de um tribunal. Então, esse sujeito que cometeu o crime contra o meio ambiente, ressalvado apenas aqueles crimes de menor potencial ofensivo, porque a lei também deixa esses crimes do lado de fora, portanto, não gera inelegibilidade, aquele que cometeu um crime ambiental em 2005 está impedido de ser candidato em 2012 se ele já tiver contra si uma decisão de tribunal, né, uma decisão condenatória de tribunal, ou se essa decisão tiver
transitada em julgado. Essa foi uma modificação, eu não vejo dúvida alguma, né, na decisão do Supremo Tribunal Federal de nós aplicarmos essa lei nova, dando efeitos jurídicos, dando relevância jurídica a esse fato anterior, ocorrido anteriormente à entrada em vigor da lei. Esses dois julgados do TSE, na minha visão, seja pelo que foi decidido nesses dois julgados, seja mesmo por aquilo que nós já cogitávamos mesmo em torno dessa questão tormentosa que é a aplicação da lei nova a fatos passados, diz respeito unicamente, na minha visão, e na minha previsão até, né, na minha visão e na minha previsão do que virá, diz respeito unicamente à inelegibilidade prevista na linha D, ou seja, inelegibilidade decorrente da prática de abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação. Né? Por que isso? Porque nós temos ali, naquela hipótese, a linha D descreve a causa de inelegibilidade, que é a prática de abuso de poder nas eleições. Coisa que já existia na lei anterior e que sofreu a modificação apenas no que diz respeito ao prazo, que antes era de 3 anos e agora passa a ser 8 anos, e também no que diz respeito a não mais se exigir o trânsito em julgado da condenação, bastando a decisão colegiada da Justiça Eleitoral. Esse fato já existia. Bom, mas o que é importante aqui é que ali na linha D, nós tínhamos, como temos ainda, a única causa de inelegibilidade para a qual há uma ação típica. A única inelegibilidade que se apura por uma ação própria. As outras inelegibilidades são todas... Ah, me deram uma sobrevida. Mais 2 minutos eu tenho aqui. Uma sobrevida de 2 minutos. Brincadeira, de 20 minutos. Então agora nós podemos conversar um pouquinho mais. Né? Então vejam, essa hipótese de inelegibilidade é a única, eu dizia, a única para a qual o direito eleitoral reserva uma ação própria para a sua apuração e aplicação. É a única inelegibilidade em que há uma ação, que é a ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE, em que a ação é proposta acusando a pessoa da prática de abuso de poder e pedindo que a Justiça Eleitoral imponha ao agente do abuso a consequência da inelegibilidade, antes por 3 anos, agora por 8 anos. Então nós vamos ter uma decisão judicial, se julgando procedente esse pedido, aplicando a inelegibilidade, antes por 3 anos, agora por 8 anos. Então a inelegibilidade, neste caso, é conteúdo da decisão. Nas demais hipóteses, todas as demais hipóteses da lei, nós não vamos ter a inelegibilidade como conteúdo da decisão. Por exemplo, alguém é condenado por crime, seja ele qual for, o juiz, ao final do processo criminal, o juiz criminal lá, o juiz vai julgar procedente a ação penal do Ministério Público, vai aplicar ao sujeito 20 anos de cadeia e ponto. O juiz não fala nada sobre inelegibilidade por uma razão bastante simples. Esse juiz é criminal, esse juiz não é eleitoral, ele não se pronuncia sobre matéria eleitoral, nem é da competência dele tratar desse assunto. O Tribunal de Contas, quando rejeita a conta lá do convênio que o prefeito fez com o Estado, recebendo dele R$200 mil para construir um posto de saúde, o tribunal rejeita essas contas e pronto. O tribunal rejeita, aplica multa, manda devolver dinheiro e fala de inelegibilidade? Não, por uma razão simples. Inelegibilidade é matéria eleitoral, não é matéria do Tribunal de Contas, ele não tem competência para se pronunciar sobre esse assunto. E assim por diante, né? Então, nas outras hipóteses de inelegibilidade, a inelegibilidade da lei complementar, ela é apenas um anexo daquela outra decisão, daquele outro fato que nós recolhemos em outras searas para servir de base para o estabelecimento da inelegibilidade. A Câmara Municipal, quando caça o prefeito, né, nós tivemos até um fato curiosíssimo aí, né, que desafia o nosso direito aqui no Brasil, se fosse aqui no Brasil, que foi a cassação de um presidente da República em 2 dias, né? O impeachment instaurado e concluído em 2 dias, algo que desafia qualquer celeridade, né? Qualquer ideia de celeridade. Mas vamos imaginar que um prefeito seja cassado pela respectiva Câmara Municipal num processo legítimo, num processo contraditório, ampla defesa, etc. Ao final, o que a Câmara diz? Está cassado o mandato desse prefeito.
Diz mais alguma coisa? Não. Diz que ele é inelegível? Não, isso não é assunto da Câmara. E aí vem a lei complementar 64, agora a lei da ficha limpa, e agrega e anexa o efeito de inelegibilidade àquela decisão da Câmara Municipal. Então vejam que aqui nas demais hipóteses, ressalvada apenas a dessa aí do abuso de poder da linha D, a inelegibilidade é algo que se anexa ao outro fato, né? Então, condenação por crime, e nós anexamos a inelegibilidade a essa condenação. É um efeito automático desse outro fato, né? Então, nesses casos, eu não tenho dúvida nenhuma de que aquilo que era 3 passa para 8, aquilo que era 5 passa para 8, como no caso do Tribunal de Contas, não tem problema. Agora, da linha D, do abuso de poder, aí realmente é uma questão tormentosa. Por quê? Porque temos uma decisão judicial que pronunciou a inelegibilidade e o juiz disse 3 anos. O juiz decidiu aquela investigação judicial eleitoral proposta lá nas eleições de 2008, contra aquele candidato que abusou do poder nas eleições de 2008, foi processado e condenado, e o juiz aplicou a inelegibilidade de quanto tempo? 3 anos. E aplicou de 3 anos por quê? Porque a lei dizia 3 anos. O juiz não podia inventar 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, é 3 anos, porque a lei dizia 3 anos. Então o juiz aplicou. E aí, diante de uma decisão judicial que impôs 3 anos, porque a lei agora mudou para 8, eu vou mudar aquela decisão judicial? Ah, isso aí já é mais complicado. Já é mais complicado, porque nós temos aqui o fenômeno da coisa julgada, garantia constitucional, de imutabilidade, enfim. Aí eu já tenho realmente 1000 reservas, e eu quero crer que essas 2 decisões que o Olivar nos trouxe, né, elas se limitam a essa hipótese da linha D. Vou passar rapidamente aqui para comentar também um pouco a respeito dessa questão da inelegibilidade decorrente das condenações criminais, que eu falei um pouco, mas ficou algo que eu acho que é fundamental, 2 questões que eu acho fundamentais serem anexadas ainda a essa nossa discussão. Primeiro, no que diz respeito ao prazo da inelegibilidade. Olivar disse, e é verdade, a lei unificou os prazos de inelegibilidade, né? Em todas as alíneas nós vamos ver, em todas não, né? Quase todas, porque tem 2 aí que não tem prazo. Mas o que a lei diz? 8 anos, 8 anos, 8 anos, 8 anos. Onde a lei fala em prazo, agora ela fala 8 anos. Antes falava 3, 4, 5 e 8, agora todos são 8. Mas eu acrescento uma observação, mínimo de 8 anos. A lei diz 8, eu digo mínimo de 8 anos. Quando eu digo mínimo de 8 anos, é claro que eu estou dizendo o quê? Que pode ter mais de 8 anos. Pode ter 10 anos, 15 anos, 20 anos? Pode. Aqui na linha E das condenações criminais é o maior exemplo disso. Porque o que diz aqui a lei? A lei diz que ficam inelegíveis aqueles que tiverem condenação por esses crimes aqui, transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, ou seja, um tribunal, desde a condenação, e aí vejam, olha o tempo, desde a condenação é o início, até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Essa é a engenharia que foi fixada no artigo 1º, inciso 1, a linha E. Desde a condenação, aí imaginem, o sujeito condenado por aquele crime ambiental recorreu ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça confirma essa condenação. Confirmou a condenação, o que nós temos? Inelegibilidade. Por quê? Condenação de órgão colegiado, é um tribunal. Ele está inelegível já incide aqui o dispositivo, mas ele resolve recorrer dessa decisão, recorre dessa decisão para o STJ, e esse processo fica lá no STJ 8 anos, o STJ discutindo isso lá, e ele recorre mais uma coisinha, ele recorre e tal, ele está inelegível. Vou colocar 8 anos não, para não confundir com o outro. Vou colocar 5 anos, fica lá no STJ tramitando o recurso dele. Aí termina, o STJ confirma e realmente está condenado, você pode começar a cumprir sua pena. Aí vamos imaginar que o juiz tenha colocado 6 anos de pena para ele. Né? Aí ele começa a cumprir a pena dele. Está inelegível? Tá, né? Porque a lei não fala que fica desde a condenação até... tal. Então, 5 anos de tramitação do recurso, inelegível. 6 anos cumprindo pena, inelegível. Terminou de cumprir a pena, mais 8 anos de inelegibilidade. Então, quando eu digo que é no mínimo 8 anos, é porque nós temos que somar esses prazos todos. Então, ele só vai voltar à elegibilidade dele depois de 8 anos após o cumprimento da pena. Nesse exemplo que nós criamos, aqui é 5 mais 6, 11, mais 8, 19. Daqui a 19 anos ele volta a ser elegível. Quer ver outra hipótese? O prefeito que é cassado. O prefeito foi cassado pela Câmara. O que diz aqui o inciso 1, a linha C?
que ele fica inelegível pelo tempo restante do mandato que ele tinha, mais 8 anos. Então vamos imaginar que o prefeito seja cassado no primeiro ano de mandato. Mandato de 2009 a 2012. Ele foi cassado em 2009, logo no mês de fevereiro de 2009, foi cassado. Tem que ser mágico, né, para conseguir um negócio desse, né? Mas vamos imaginar, 8 anos, cassado no primeiro ano, ele fica inelegível pelo restante do mandato, ou seja, inelegível até 31 de dezembro de 2012, que o mandato dele terminaria em 2012, mais 8 anos. Então, os 8 anos são contados a partir do fim do mandato que lhe foi retirado, o mandato cassado. Então, virou 11. E se ele fosse senador, que o mandato é 8 anos? Cassado no primeiro ano de mandato, 7 anos até o final do mandato, mais 8 anos e virou 15. Tá? Essa mesma questão vai envolver, vão me falando aí, tá? Eu estou falando rapidinho aqui, quando você levanta aqui um cartão vermelho para mim. Outra questão que também envolve essa mesma questão diz respeito às condenações por improbidade administrativa, né? A improbidade administrativa também vai acontecer basicamente o que se dá com as condenações criminais, porque aquele que foi condenado por improbidade administrativa à suspensão de direitos políticos por fato que tenha causado lesão ao erário ou enriquecimento ilícito, ou no que diz, seguindo expressamente o que diz a lei, e enriquecimento ilícito, né, fica inelegível desde a condenação transitada em julgado ou de órgão colegiado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena, aquela mesma coisa lá. Tá? Então, se a pessoa tem uma condenação por improbidade, onde ele tenha sofrido a sanção de suspensão de direitos políticos, ele está com a inelegibilidade desde a decisão colegiada, passando pelo tempo de tramitação do recurso, transitou em julgado, passando pelo tempo de cumprimento da pena de suspensão de direitos políticos, quando terminou isso aqui, mais 8 anos. Então, isso pode realmente levar a um período maior, sabe-se lá quanto tempo isso vai dar, vai depender muito da quantidade de recursos que ele vai oferecer. Eu não deixaria de comentar aqui com vocês a problemática, essa sim uma problemática, né, que vai continuar nos atormentando, que diz respeito à linha G. A linha G, talvez, né, eu não me arriscaria a dizer o ponto G da lei, né, mas essa linha G, Joelson, né, você vai ficar fora dessa discussão, né? Essa linha G, vai te chamar logo nesse assunto, né? Essa linha G já era uma problemática antes e continua sendo um ponto de bastante divergência. Porque a linha G diz que ficam inelegíveis aqueles que tiverem contas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível do órgão competente. Aí, ó, a quantidade de coisas que tem, a quantidade de trechos para serem discutidos, debatidos, né? No meu livro, é um dos pontos em que eu mais me estendo, porque eu vou destacando cada uma dessas situações, né? Então, vejam, mas aqui eu acho que é interessante a gente falar sobre essa expressão, decisão irrecorrível do órgão competente. Quem é o órgão competente para o julgamento das contas em algumas situações, né? E vamos aqui, nós estamos na Associação Mineira de Municípios, estamos diante de municípios, estamos diante de prefeitos, né? Ou pelo menos do interesse dos prefeitos. Quem julga as contas do chefe do Poder Executivo? Quem julga as contas do prefeito? Né? É o Tribunal de Contas ou é a Câmara Municipal? Né? Então, essa é a problemática, porque a lei não diz qual decisão desperta a inelegibilidade. A lei diz decisão do órgão competente. E a lei fez bem em dizer órgão competente, não dizer qual é o órgão, ela própria, porque realmente as situações, o órgão competente, ora é um, ora é outro, a depender do caso concreto. Né? Por exemplo, se nós estivermos diante das contas ordinárias anuais do prefeito, as contas ordinárias, as contas de gestão, né? Essas contas, ninguém tem dúvida que elas são julgadas pela Câmara Municipal, né? Elas são julgadas pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, que emite aquele parecer prévio. Então, o Tribunal de Contas, no que diz respeito às contas ordinárias anuais, ele emite o parecer prévio, o próprio nome já diz que isso não é decisão, que é um parecer prévio,
que segue para a Câmara Municipal, para aí sim a Câmara Municipal acolher e confirmar esse parecer, portanto ele está com as contas rejeitadas, ou afastar esse parecer, e neste caso, o que a Constituição exige é que haja um quórum qualificado de 2/3, né, para afastar o parecer prévio tem que ter 2/3, mas enfim, imagine que a Câmara, por unanimidade, afasta o parecer prévio do Tribunal de Contas, então ele não está com contas rejeitadas. Ele tem um parecer prévio pela rejeição, mas o julgamento que compete à Câmara foi de inocentá-lo daquelas irregularidades que o Tribunal de Contas eventualmente tenha alinhado, né? Então, contas ordinárias anuais, não tem dúvida, né? 3 minutos. Uhum. Então, vejam, o que interessa neste caso é a rejeição, é a decisão, e nesse caso a decisão é da Câmara. Ah, muito bem. E se o tribunal dá um parecer pela aprovação das contas e a Câmara Municipal encontra irregularidades, aprofunda nisso, a gente já viu ocorrer, a Câmara instaura lá uma comissão e apura, aprofunda nas irregularidades e rejeita as contas. É a decisão da Câmara. O que importa para a inelegibilidade é a decisão do órgão competente, e neste caso o órgão competente é a Câmara, seja para aprovar as contas e portanto ele não estará inelegível, seja para rejeitar as contas com a indicação do Tribunal de Contas ou sem a indicação do Tribunal de Contas. Se ele rejeitou, as contas estão rejeitadas. Estando rejeitadas as contas, o próximo passo é o quê? Saber se se trata de uma irregularidade insanável. Irregularidades meramente formais não geram inelegibilidade, só a irregularidade dita insanável. Qual é a irregularidade insanável? Aquela que caracteriza, em tese, atos de improbidade administrativa. Aquelas irregularidades que têm a gravidade suficiente para estar tipificado na lei de improbidade. Mas eu volto ainda na questão do órgão competente para julgamento, porque, vejam, falei das contas ordinárias anuais. Mas e aquele convênio que o prefeito fez com o Estado, recebendo dele R$100 mil para construir o posto de saúde? Ele constrói o posto de saúde e presta contas diretamente ao tribunal em decorrência desse recurso. Contas que não são contas ordinárias anuais, são contas relativas àquele convênio. O Tribunal de Contas se debruça sobre essas contas e julga. O tribunal não emite parecer prévio sobre essas contas. Da mesma forma que se o município recebe uma verba do governo federal para uma coisa qualquer, presta contas para quem? Para o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas julga essas contas, não emite parecer prévio. Né? Porque nós, nesse caso, não estamos diante de contas ordinárias anuais, não estamos diante de contas relativas à gestão do orçamento, e sim à ordenação de despesa. Saímos da competência do artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal e vamos para o artigo 71, inciso 2 da mesma Constituição Federal, onde a Constituição diz que compete ao Tribunal de Contas julgar nessas hipóteses. Então, as contas do prefeito, ora serão julgadas pela Câmara, ora serão julgadas pelo próprio Tribunal de Contas, a depender de que natureza essas contas tenham. Além, logicamente, de nós lembrarmos, e é só para isso, para eu fechar, né, que compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos demais administradores. E aí eu estou me referindo ao presidente da Câmara Municipal, quem julga é o Tribunal de Contas, não é logicamente a Câmara Municipal, eu não poderia julgar suas próprias contas, né? As contas do Procurador-Geral de Justiça, as contas do presidente do Tribunal de Justiça, as contas, enfim, do presidente de autarquia, presidente de fundação, todas essas pessoas têm as suas contas analisadas e julgadas pelo Tribunal de Contas, portanto, o que desperta a inelegibilidade neste caso será a decisão do Tribunal de Contas. Gente, eu falei super rápido, né, simples, né, porque o tempo está nos espremendo. Tá? Foi um prazer enorme, gostaria muito de ficarmos aqui mais tempo para discutir, para ter perguntas, né? Todo mundo sabe quanto que eu gosto das perguntas, né? Mas infelizmente o tempo não tem jeito. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Edson. Gostaria de pedir ao doutor Alexandre Quintino que fizesse solenemente aí a entrega do certificado de palestra. Ah, ok. Só pedir ao pessoal para registrar também.
da mesma forma, passar imediatamente ao Dr. Alexandre a palavra para que fizesse, em nome do TRE e da Escola Judiciária Eleitoral, o encerramento dessa solenidade. Depois, com mais 1 minuto que me resta, também farei em nome da AMM. Bem, sem maiores delongas, em razão do tempo, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas na preparação do seminário. Na abertura eu já agradeci, né, a todos, mas mais especialmente a minha equipe da Escola Judiciária, Isabel, Norico, que ficaram conosco o dia inteiro, e todos os outros que aqui não puderam vir. Bem, quanto à certificação aos senhores pela presença, a Escola Judiciária, após verificar a lista de presença, né, a presença a 75% do nosso seminário, emitirá certificado digital, será enviado pelos senhores pelo e-mail cadastrado na inscrição. E, por fim, doutor Edson, mais uma vez, muito obrigado. Gustavo, né, leve ao nosso prefeito, né, Ailton Roncalli, nosso abraço, nosso agradecimento mais uma vez por ter tido a vontade e a coragem de bancar esse evento, né? E gostaria de agradecê-lo também por uma outra coisa, por ter visto aqui 2 vezes na mesa de presidência dos trabalhos o prefeito da minha querida São Domingos do Prata, né? Não é minha terra, mas é a terra onde eu praticamente nasci e me criei nos primeiros anos de vida. Obrigado a todos pela presença, pela paciência, né? E espero que o seminário lhes tenha sido enriquecedor, né? Um bom retorno a todos. Volto a palavra ao Gustavo para que faça o encerramento. Muito obrigado, doutor Alexandre, doutor Edson. Tive a oportunidade realmente de aprender muito aqui, numa visão privilegiada, fazendo anotações, mediando as perguntas. Fico envaidecido por saber que nós tivemos um público extremamente qualificado, as perguntas extremamente pertinentes. Peço desculpas àquelas pessoas que, nesta etapa final, enviaram as perguntas e que não foram respondidas neste momento, mas serão. É hábito da Associação Mineira de Municípios enviar aos palestrantes as perguntas remanescentes para que possam ser respondidas de maneira coletiva. A gente, inclusive, também faz crédito à pessoa que perguntou, porque isso é importante para o engrandecimento dela, sem dúvida. Agradecer ao BDMG, que gentilmente nos cedeu esse espaço. Na verdade, nós é que estamos um pouco aí avançando no horário concedido, mas foi uma gentileza, um ato bastante propício, até mesmo porque, como bem lembrou o doutor Alexandre, nós nos desdobramos em esforços, sejam eles de quaisquer natureza, para que este evento ocorresse hoje dentro daquele que é o padrão de qualidade da Associação Mineira de Municípios. Esperamos também, doutor Alexandre, né, termos, e também da escola, sem dúvida, não temos dúvida disso. Esperamos que as expectativas tenham sido aí atendidas, né? Agradecer à AMAGES, à Escola Judiciária, na pessoa do senhor, eleitoral, ao TRE, ao TSE, que cedeu tão brilhantes palestrantes aqui, ao governo de Minas, nas diversas secretarias que aqui compareceram, e parabenizar, né, ao Ministério Público por essa atuação tão específica, como eu disse, valorizando o processo democrático, com isso que é da regra do jogo, o controle, né, do processo eleitoral, e agradecer, enfim, a todos os senhores e senhoras que aqui estiveram, né? Espero que tenham tido cumpridos aí os objetivos com os que vieram. Não tenham dúvida de que a associação abordará novamente assuntos como estes. Disponibilizaremos as palestras, já fui avisado aqui que quase todas as palestras serão disponibilizadas. Nós fizemos também a gravação de praticamente todo o evento. Faremos também a disponibilização de alguns vídeos no portal da AMM, e
agradecer do fundo do coração mais uma vez a equipe da Associação Mineira de Municípios e os nossos, né, prestadores de serviços aí eventuais, porque não é simples fazer eventos como estes no dia a dia. Muito obrigado a todos. Em nome do nosso presidente Ângelo Roncalli, prefeito de São Gonçalo do Pará, agradeço a presença de todos e declaro encerrados os trabalhos por hoje. Muito obrigado.